TV Gospel Brasil apresenta Vivendo com Fé. Fique conosco, vamos falar de amor. TV Gospel Brasil. TV Gospel Brasil. Nós vamos falar de fé, amor e gratidão. Fique conosco. Assista agora aqui na TV Gospel Brasil mais uma mensagem impactante para a sua vida. Rádio e televisão, web Gospel Brasil, sintonia com a verdade de Deus. Aqui nós queremos abençoar sua vida. 24 horas no ar, sintonize. Um tempo atrás estávamos com um grupo de missionários também, com alguns missionários. Eles compartilhavam uma história com a gente de um país também de grande perseguição e que uma mulher, ela sempre, não era cristã, mas um incômodo no coração e começou a falar no seu íntimo, conversar com Deus, na sua casa, se Jesus mesmo existia, tal, e querendo saber mais de Deus. E essa mulher, na casa dela, um dedo na parede, escreveu um número. Lembra de Daniel? Então esse dedo escreveu um número nessa parede. E uma voz disse: liga para esse número. E ela ligou para esse número. Era o número de um missionário, então era um grupo de missionários. E ele falou assim: olha, recebi uma ligação, uma mulher me chamando para eu ir na casa dela falar que ela quer saber mais sobre Deus. Aí os amigos, claro, na mesma hora falaram: não vá, isso é uma armadilha, vão te matar. Eu falei: não, eu preciso ir, eu estou sentindo de Deus que eu tenho que ir. Ele falou assim: olha, se eu não voltar em tanto tempo, ou se eu ligar para vocês e falar a palavra tal, eu fui sequestrado. Então tá bom, a gente foi lá, o irmão na coragem, e chegou lá, conversou com essa mulher, e na hora que ele chegou, ela falou: eu sabia que você vinha. Ele perguntou por quê? Porque um dedo veio aqui na parede e escreveu o número que tá ali. É você. Ele falou de Jesus para essa mulher e essa mulher se converteu. Eu acredito. Então, no mundo perseguido, isso acontece. Acontece. No mundo perseguido acontece muito milagre. Muito milagre. Muito milagre, muito milagre. Você já viu muito milagre lá no Paquistão? Já. Milagre mesmo, milagre. Igual falando, milagrão. Milagrão! Eu tenho uma mulher que marcou a minha história. Era um culto muito lotado, muita gente. Eles falam que era secreto, mas não sei na onde que era secreto, de tanto barulho. A porta era bem estreitinha, era um lugar escuro, atrás de uma mesquita gigante, assim, muito grande. Falei: meu, vocês não têm noção do que é estratégia. Vocês vão fazer um culto secreto atrás de uma mesquita. Puxa, isso é bem secreto, né? Eu falei: por que vocês não colocam nada aqui? Porque era uma portinha assim, todo escuro, né? E aquele dia eu tive que ir com segurança. Teve que ir dois irmãos, não sei se eram irmãos ou eram contratados. Parecido eles eram, com certeza. E eles estavam bem armados, e eles ficavam o tempo todo. Onde eu ia, eles iam atrás. E eu lembro que nós entramos, assim, tava muito cheio aquele culto. Muito mesmo. Tinham 5 muçulmanos lá no culto. E eu falei: meu, por que eles estão aqui, né, meu? Ele falou: a gente só vai saber no final. e aquela igreja especificamente, ela tinha um histórico. Em 2015 ela sofreu um atentado. Inclusive eles me mostraram foto, tudo, né? Pra te deixar um pouquinho mais com medo ainda. Não, foi muito incrível. Eles mostrando foto na hora que eu tava no caminho. E eles me falaram: meu, ó, dá uma olhada aqui, ó, o corpo dele, onde ficou aqui. E o corpo assim, estatelado, assim. Partes do corpo do homem-bomba, né? O cara que se explodiu, Tava com cinto. ficou preso nos fios da igreja.
Na porta, assim, na porta do lado de fora, da porta, do lado de fora, o fio que ia pra alta tensão. Partes do corpo dele ficou colada, assim. E eles mostrando as fotos, né? Parece que é coisa boa pra ver, né? Aí eles mostrando assim, olha aqui, ó, olha isso daqui. Tinham 100 pessoas, tinham 101 membros daquela igreja, e era culto de Santa Ceia, era uma manhã de domingo de Santa Ceia, e ao término veio um camarada, ele tava com o corpo todinho coberto de bomba, por baixo, né, da roupa, e quando ele veio assim, correndo, o diácono percebeu a atitude dele e já pôs a mão nele. Quando pôs, aí viu, aí se jogou para não deixar ele entrar. Mas as pessoas já estavam saindo da igreja. E aí, na hora, morreram 31 cristãos. Ali, na hora. Na hora morreram todos que estavam ali na porta, ali morreu. E o restante ficou muito ferido e tal. E aí eles me contando essa história e falando pra mim, eu falei, caramba, meu, que coisa, não quero mais ver, não quero mais ver. Não. Ele falou, não, o senhor vai lá pregar hoje lá, o senhor vai pregar lá hoje. Como se fosse uma honra. Eu falei, cara, quando que vocês iam me falar isso? Agora que vocês me falam? E aí eu fui. Quando eu cheguei, era só uma portinha. Falei, caramba, meu, essa igreja existe. Ele falou, aqui, ó. Chegamos, tal, tira o sapato, né? Você tem que tirar o sapato, tira o sapato, tal. Aí tirei o sapato, deixei e entramos, tal. Mas você passa da porta, aqui é tudo escuro. Mas a hora que você entra, assim, meu, mais de 100 pessoas, tudo amontoado, assim, vocês sabem como é que é, sentadinhos lá, todos sentados e esperando eu chegar. Isso era o quê? Eles já estavam esperando eu chegar. E toda vez que você chegava, joga pétala de rosa em você? Toda né? vez. Isso é cultural, isso vai acontecer. Fecha a boca. Fecha a boca, senão você vai comer. E o colar de flor e de perfume. Aquela água que vai morrendo tudo. Quando é tempo de frio, então, que aquilo fica gelado no pescoço. E você tem que ficar até eles falarem pra tirar, né? Então... E aí eu cheguei lá, e aí quando eu entrei, então eu já tô com aquela história que eles me contaram. Então eu olhando em tudo quanto é lugar, assim, e olhando onde tinha uma porta de escape. E eu vi que só tinha aquela portinha. Eu falei, meu, eu sou o último. Era a única entrada e a única saída. Então eu sou o último, porque eu vou lá pra frente, no púlpito, eu vou ser o último a sair. Então não pode acontecer nada. Aí quando eu sentei... Aí o pastor Simon falou, meu, tem 5 muçulmanos aqui. Eles vieram pra quê? Ele falou, só vamos saber no final, não esquece. Ou a gente vê Jesus, ou Jesus vê a gente. E aí, vamos lá. Mas foi o melhor culto da minha vida, cara. Melhor culto. Eu lembro que eram três senhoras, que elas estavam de burca, né? Não dava pra você identificar, tava fácil. E os 2 homens eram, tipo assim, era grandão, os caras eram grandes, um era baixinho. Os caras não são grandes, né? Não, mas tinha um cara que era grandão, o outro era baixinho. Mas o grandão, ele tinha uma cara de bravo, mas bravo. E ele queria me intimidar. Ele olhava assim pra mim, assim, ó. Eu falei, não vai dar certo, não vai dar certo. Eu pregava e o meu olho ia só até aqui. Então eu não chegava a olhar pra ele. Porque senão você se perdia. Você se perde. E eu olhava até onde chegava ele. Aí eu voltava, voltava. Falei, esse cara não... E cada vez mais bravo. Mas eu fui pregando. No meio da pregação, começou um alvoroço. Tem um lado das mulheres e dos homens, né? Começou um alvoroço no lugar das mulheres. E eu, brasileiro, São Paulo, a hora que começou eu já, opa! Mas eu era o último a correr se fosse alguma coisa séria. Mas de repente o pastor veio, ele não pediu, o pastor da igreja, ele não pediu o microfone, ele tomou o microfone de mim. Eu falei, eu fiz alguma coisa errada. Falei besteira. E o Simon traduzindo. Começou o alvoroço. Aí ele começou a falar com aquele pessoal que tava, as mulheres, né, que estavam falando bravo em urdu, assim, dando aquela bronca. Aí eu perguntei pro pastor Samir, o que ele tá falando? Ele falou, não, melhor você não saber. Não traduziu. Eu
Falei, meu, o que é, meu? Ele falou, não é com você. Você tá tudo bem. Eu falei, então tá bom. E fiquei esperando. Aí ele veio, olhou pra mim, sorriu, continua. E continuei. Tocou o barco. Continuei. Aí preguei. Quando chegou no fim, terminou a pregação, aí ele foi, pegou o microfone de novo. Aí ele deu 2 oportunidades. Ele pegou e falou, vou dar... Falou, a tradução chegou pra mim assim, eu vou dar essas 2 oportunidades. Aí quando ele falou, a primeira vez que ele falou que ia dar as 2 oportunidades, quem que levantou a mão? A muçulmana. A que tava lá no meio da treta. Ela levantou... Não, ela não tava. Ela tava distante. Ela pegou e levantou a mão. Mas eu tô olhando pra ela e pros maridos. Eu tô olhando o tempo todo. Aí ela pega e vem na minha direção. Eu falei, caramba, e agora? Aí ela veio, chegou, pegou o microfone, aí ela olhava pra mim. Ela é um dos casos que eu tinha falado pra vocês um pouco antes. Ela chegou, olhou pra mim, e aí eu vi que a burca dela tava cheia de lágrimas, tava tudo molhado aqui. E ou era filha ou era nora dela, do mesmo jeito. Mas a filha dela, a nora dela, parecia que ela tava com uma dor, parecia que ela tava doente, porque era um choro da alma. Ela gritava ao chorar, ela não só chorava, ela gemia. E eu sem entender o que estava acontecendo. E ela olhava para ela e chorava e falava em urdu, e eu não estava entendendo nada, e eu traduz rápido, que eu não estou entendendo nada. E o pastor Simon foi traduzindo e ela gritava, olhando nos meus olhos, assim, eu só vi o olho dela, né? E ela chorando assim, e ela falava, eu quero o que você tem, eu quero. E ela tentava pegar de mim. Parecia que ela estava materializando o que ela sentia espiritualmente. Ela falava, eu quero isso, eu preciso do que você tem, eu quero o que você tem, me dá o que você tem, me dá. O discurso dela era esse. Durante toda a minha vida, eu nunca senti o que eu senti hoje. E eu não quero perder, eu quero levar isso para minha casa, eu quero ir embora com isso, eu quero viver com isso. Me dá o que você tem. E parecia que ela ia arrancar de mim, fisicamente. E aquilo foi muito forte pra mim. E eu orei por ela e ela aceitou Jesus. Uau. Eu não sei se ela tá viva, eu não sei como é que ela está. O marido tava ali junto. O marido da que chorava incessantemente, que tava chorando mais, era o grandão. E ela chorava muito. E essa, pelo jeito, era sogra. Eu achei que era sogra, né? E quando ela pedia isso, e eu orei por ela, ao término daquela oração, eu olhei pra esse grandão, né? E ele fez assim. Ele não aceitou Jesus, mas ele deu um sorriso, já foi de... Já valeu. Olha, eu falei, meu... Já tranquilizou o coração. Foi muito bom, meu. Eu olhei assim, eu falei, caramba, que top. Agora, quando a gente pensa, voltando lá para Samuel, então, quando ele é profeta, ele já não era mais um jovenzinho e ele, então, agora tinha uma mentalidade um pouco diferente daquela geração que estava ali, com a visão de Deus. Então, ele conseguiu projetar Davi para fazer grandes coisas depois e ajudar Davi nesse processo. Mas hoje existe uma dificuldade muito grande por conta desses saltos rápidos geracionais, dessas conexões. Então, o que eu percebo nessa vida de igreja também, de várias igrejas, e olhando para pessoas, conversando com pessoas, é que existe essa dificuldade de conexão. Como trazer, então, essas pessoas mais antigas para conseguirem conectar agora com essas pessoas mais novas? Que esse é o grande desafio que eu vejo hoje da igreja. Esse é o grande desafio, mas quando ele existe, significa que tem mais de uma geração lá. Quando ele existe, é um bom sinal. Se na igreja você está reclamando dos jovens, você já tem uma igreja que é uma bênção. Porque tem jovens lá. Sim, porque muitas igrejas já perderam. Certo? Então, a primeira coisa, agradeça a Deus. Ensinar para a igreja o valor de uma geração diferente, tanto a geração mais nova reconhecer a mais velha e vice-versa, isso é um primeiro valor que um líder deve ter hoje, tá? Eu acho que a gente tem que contar as histórias dos avivamentos para que a gente valorize mais isso. Eu pude
visitar a capela lá de John Wesley, em Londres. A primeira vez que eu fui, eu tinha uma tarde para visitar, um dia inteiro para visitar. No final da tarde eu cheguei ali e tinha uma voluntária coreana de cerca ali de 80 anos de idade, 70, 80 anos. E ela vem até mim e fala assim, volte amanhã porque não tem voluntários. Eu falei, o meu voo é amanhã, eu só tenho hoje, eu vim do Brasil. Ela falou, então ora para Deus mandar voluntário. Então, consegui visitar a capela, mas a casa de John Wesley, nessa primeira vez eu não consegui fazer aquela foto emblemática lá, né? Faz mais uma vez, na marca do joelho de John Wesley lá. Eu não consegui porque não tinha voluntário. Então, e quando eu vou atrás do prédio ali da igreja, o túmulo de John Wesley, a parte de cima foi vendida para escritórios executivos, talvez para manter o lugar funcionando. E ao redor do túmulo dele, as pessoas fumavam no intervalo de trabalho, como se fosse uma praça qualquer de um lugar qualquer. Aquele lugar que foi um palco de um grande avivamento. Hoje é um museu. Então, nós precisamos trazer essa consciência. Se o que nós estamos fazendo hoje vai ser um museu amanhã, ou se o que nós estamos fazendo hoje vai formar uma nova geração para viver o que Deus fala lá em Salmo 90 por meio de Moisés, que são os feitos de Deus numa geração será o esplendor de Deus numa próxima geração. Sim. Essa é a vontade de Deus. Os feitos de Deus na era de Moisés é o esplendor de Deus na era de Josué. Então esse é o chamado de Deus para nós. E temos que ter uma consciência também. Qualquer conexão geracional é um exercício de quebrantamento. É um exercício de humildade. Por quê? Porque eu estou reconhecendo que eu não tenho tudo. Deus não deu tudo para uma geração só. Sim. Enquanto uma geração está com energia, está com criatividade, está com ousadia, não está medindo os riscos, uma outra tem recursos, uma outra tem sabedoria. E quando você junta o que Deus derramou num tempo, você tem a plena manifestação dele num tempo. Deus é um Deus de geração em geração. Então a gente tem que ter isso como um valor. É difícil? É. Mas Paulo fala, combati um bom combate. Quer dizer, tem um combate que vale a pena e um que não vale. Sim. Então, você ter uma conexão boa com seu filho adolescente, você ter uma conexão com os adolescentes e os jovens da igreja, você alcançá-los, você entender a linguagem deles, você repensar o que você está fazendo para ouvir o trap que eles estão ouvindo, para entender, para assistir o Minecraft que eles estão assistindo, para entender o tempo de atenção de uma nova geração que mudou completamente. Assiste o Star Wars, assiste o Minecraft. Vê quanto tempo se desenrola para chegar ao clímax de um filme, para contar uma história, para construir um personagem. O tempo de trilha sonora, quanto muda. Mudou tudo. Então, fazer esse exercício, eu estava com um grupo de líderes ontem, numa grande igreja, fazendo treinamento. Eu perguntei quem assistiu Minecraft. Eu falei, então vamos fazer um exercício de humildade aqui, um exercício de interesse pela nova geração. Sim. Assista esse filme para estudar quem é a nova geração, para tentar compreender, para entender a dor que eles têm. E, ao mesmo tempo, uma nova geração que entende uma geração mais antiga e vai entender também as diferenças e o valor que eles têm, vai ouvi-los com respeito e honra, também é um exercício de quebrantamento e é um exercício de humildade. Quando nós mostramos isso, nós estamos construindo uma cultura onde a conexão geracional é um valor. Essa tensão, ela existe, é uma batalha difícil de ser travada, mas é um bom combate a ser lutado. É um bom combate que a igreja deve lutar por ele, porque senão o que nós estamos construindo hoje será um museu amanhã. Isso deve ser um valor num lugar onde Deus está fazendo algo. E assim, só para concluir essa linha de raciocínio, não anda a bala. Toda vez que eu falo de juventude, eu não posso ver novas gerações, crianças, adolescentes e jovens, eu não posso ver apenas, sei lá, quando eu falo geração Z, geração alfa, quando eu tô falando disso no contexto de uma igreja, no contexto de assim, tô perseguindo o mover de Deus, quero ser parte do que Deus está fazendo nesse tempo. Eu tenho 50, 60, 70 anos, eu tenho 40 e eu quero ser parte do que Deus está fazendo nesse tempo. Nova geração vai significar algo. Não é só um culto na igreja, não é só um movimento pra galera participar, não é só um acampamento pra galera ir, não é só um evento, sabe? Não é só atrair multidão com um convidado conhecido. Você está trabalhando duas possibilidades. Nova geração vai determinar numa igreja ou um avivamento ou um pós-cristianismo. Estude os avivamentos. Verdade. Todos eles, a maior parte de conversão foi de jovens.
Sim. O despertamento inicial foi de jovens. Mais de 90% dos convertidos, jovens. Estude pós-cristianismo. Vai nesses ambientes onde um país cristão que enviou avivamento para o mundo se tornou um país de maioria de ateus, como a Alemanha, como a Europa hoje. O que você vai perceber? Suíça, eu fui na Suíça, fiquei escandalizado. Gales. O que você vai perceber? Que a igreja perdeu uma nova geração. Então, essa consciência tem que ser clara dentro de uma igreja. Então, eu não gosto. Então tá bom, você vai ficar fora do que Deus está fazendo? Eles são difíceis, nós vamos trazer jovens de outra geração. Mas é complicado. Assim, sabe o que é controle? Porque assim, às vezes o que nós queremos? Um ambiente controlado. Nós queremos um ambiente do nosso jeito. E controle é insegurança disfarçado de liderança. Sim. E as igrejas que controlaram, as igrejas que não tiveram sensibilidade, quebrantamento para entender, se reinventar, todas essas igrejas, elas entraram em colapso. Então esse ditado, ele é uma verdade. Sim. As máscaras sempre caem, é um fato? Sim. Na verdade, porque assim, as pessoas elas não vão conseguir sustentar um personagem a vida inteira. Não vai. Porque vai chegar em algum momento que elas vão entrar em crise com elas mesmas. E não é sobre só revelar para as pessoas. Chega uma hora que elas vão ter que se revelar para si mesma. Por exemplo, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, valoroso, que ganhava várias batalhas. Em algum momento da vida dele, não fez sentido continuar sendo Naamã dentro da armadura. Por quê? O Naamã dentro da armadura era a sua autoafirmação, era o que conectava ele às pessoas, era o que fazia a vida dele ser sentido. Mas quem era o Naamã por baixo da armadura? Leproso, podre, que ainda chega diante do Jordão na direção que vai mudar a vida dele e começa a dizer: o rio é sujo, meu amor, mas você tá podre, você quer falar mal do rio como? Você tá igualado. E na hora que ele precisou se revelar pra ele, encarar de fato o que está acontecendo com ele, foi o momento da sua maior crise. Porque todo mundo foi projetado pra esconder. Cala a boca, não tá doendo, isso você aprendeu na sua casa. Nós somos ensinados muitas das vezes a não expressar os nossos sentimentos. Você quer ver outra coisa? Olha, irmã, se o inimigo tá se levantando sobre a sua vida, você não pode deixar o inimigo perceber. Coloca a melhor roupa, coloca a sua melhor maquiagem, coloca o salto e vai. Peraí. O diabo não é inteligente? Será que dá pra enganar o diabo? Será que dá para confundir o diabo? Ele veio de onde? Ele era um ser dotado de luz. Ele tinha sabedoria. Será que dá mesmo para enganar o diabo ou você está se auto-enganando? Então, o tempo todo nós fomos ensinados a esconder. Olha, chega lá, você é líder, põe um sorriso, porque tem mulheres olhando para você. Por isso que muita gente sofre depressão silenciosa, sem manifestar. Nós vimos quadros de muitos pastores tirando a vida porque eles não puderam revelar sua humanidade. Eles foram ensinados e treinados para esconder. Quando, na verdade, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 15, eu vos libertei do espírito da escravidão. Você não precisa mais ser refém do medo porque o Abba Pai te adotou. Até Jesus revelou a sua fragilidade. Até Jesus revelou os seus momentos onde o seu ímpeto gritou. Ele entrou no templo quebrando tudo. Jesus não escondeu que ele não estava chateado. Jesus diz aos discípulos: vocês nem oraram comigo. Ele está revelando o seu estado emocional de decepção, da sensação de solidão. E por que a gente não pode se revelar? Por que eu preciso mentir? Por que eu preciso criar personagem? Eu quero convencer quem? Meu Deus. Então acho que essa é a pergunta que nós precisamos começar a responder para nós. Eu tô querendo enganar quem? Por que eu preciso viver esse comportamento? Porque muitas das vezes não tem nem a ver com aquilo que eu faço.
tem a ver com as coisas que aconteceram comigo e que nunca foram tratadas. Nós dizemos uma geração que tem muita habilidade, que tem muito dom, uma geração muito inteligente, mas uma geração que não cura as suas feridas. Porque hoje as pessoas são aceitas pelos dons, Pelos dons. pelos números, pela visibilidade. As pessoas estão lidando conosco por aquilo que geramos, mas você tem dificuldade de ter alguém do teu lado para perguntar: como vai você? A gente tem dificuldade de ter pessoas ao nosso lado para conversar conosco, para corrigir os nossos comportamentos, porque isso não dá ibope. Dá trabalho mexer no ser humano para levar ele para uma evolução pessoal. Dá trabalho você desenvolver pessoas, porque é você mexer na raiz, é você mexer na história, é você tocar na dor, é você sentir a resistência que o outro está tendo para mudar. E não é porque ele quer mudar, é porque existem níveis de cativeiros, tanto espirituais como emocionais e mentais. Então é mais fácil eu romantizar o que você faz do que eu olhar para você como quem você é. A Bíblia prova isso na Samaritana. Era fácil olhar para ela e falar: essa aí distrai casamento dos outros. Mas por quê? Por que ela tá de relacionamento em relacionamento? Por que ela já tem 5 maridos? Não faz sentido. A mulher busca amor. A mulher busca segurança. A mulher não tem necessidade de muitos parceiros. Se essa mulher tá fazendo esse movimento na sua vida de muitos relacionamentos, de muitos parceiros, tem uma falta, porque Tem um todo problema, excesso esconde uma falta. Qual é a falta que essa mulher tem? Primeiro, ela tem carência afetiva. Tem um buraco dentro dela, que ela tá buscando preencher. E que parece relacionamento, mas não é relacionamento. Por quê? Essa mulher tem carência de pai. Ela tá procurando nesse relacionamento o pai que ela não teve. E quando esses homens não conseguem ser pai dela, porque ela precisa desse lugar do pai que não existe, eles deixam ela. É por isso que Jesus sentou no poço. Que Jesus senta no poço não é pelo corpo dela. Jesus senta no poço para dar paternidade para ela. Nunca mais ela precisou procurar outro marido ou outro relacionamento. Por quê? Ela foi inteira. Ela vivia de rejeição e ausência de paternidade. Mas quando o pai chegou na vida dela e preencheu aquilo que era um buraco, ela se tornou a primeira missionária da Samaria. Cara, às vezes a gente vive no meio das igrejas justamente esse tipo de problema que você citou, porque as pessoas elas não querem tratar as feridas, né? Parece que mexer nas feridas, mexer nas emoções é algo que sinaliza problema. Então, como sinaliza problema, eu não vou nem pisar nesse terreno, eu vou fugir. Eu vou carregar um casamento, por exemplo, que está cheio de problemas, mas eu vou fingir que tá tudo bem, vou colocar uma maquiagem e eu não vou resolver o problema. Qual é o perigo quando um relacionamento, quando um casamento chega nessa etapa, nessa fase, que juntou muito problema lá no quartinho da bagunça, os dois não conversam, os dois não tratam e fingem que tá tudo bem? Divórcio. Não vai ter outro caminho. Vai ser divórcio. Nós vamos ter 2 pessoas marcadas por um trauma doloroso. Nós vamos ter 2 pessoas que vão carregar uma dor muito profunda. Por quê? Porque não sentou para fazer reparo. Qual o segredo? Existe casamento perfeito? Não. Não. Não existe nenhuma relação perfeita nessa vida. Seja amizade, seja negócio, seja casamento, seja liderança. Não existe perfeição. Não existe. Mas existe construção. É que as pessoas, elas não querem construir. Porque tem gente que tem dificuldade de ver a obra completa. Quem não enxerga a obra completa só vê o desgaste que a obra gera. Ai, porque tem que carregar cimento, tem que trazer tijolo, tem que fazer isso. Ele só vai pensar em todo o transtorno que uma obra causa. Diferente do engenheiro. Que já viu a obra. Ele já viu a casa pronta. Então, pra ele, pouco importa se vai ter andame, se vai ter tábua, se vai ter sujeira, se vai ter poeira. Não importa, ele tá focado em entregar o resultado que ele já visualizou. Então, o que é o casamento? É uma construção. Todos os dias
que precisa de ajuste, porque ninguém é igual. Ninguém é perfeito. Quando você casa com uma pessoa, quando você tem relacionamento com uma pessoa, você vai se relacionar com toda a história de vida dela. Sim. O trauma, a vivência, aquilo que ele aprendeu do pai, da mãe, ela vem com toda essa bagagem. Ela não vem só com beijinho e abraço, ela não vem só com eu te amo. Ela vem com todo um combo. Que isso começa a se revelar na vivência. É a vivência que mostra o quanto você já superou alguma coisa ou quanto de que você tem que superar alguma coisa. É na vivência que a gente vai descobrindo os defeitos que cada um tem. Sim. É na vivência que a gente vai descobrindo as fragilidades que cada um tem. E são nesses momentos que a gente precisa considerar algumas coisas muito importantes. Primeiro, qual é o segredo de um relacionamento saudável? Comunicação. Se não tiver comunicação, será impossível viver um relacionamento feliz. Porque eu não tenho o poder de adivinhar o que você sente. Sim. Eu não tenho o poder de ter todas as informações sobre a sua vida se você não colocar pra fora. Eu não posso te ajudar em coisas que você não me dar informações. Então, a comunicação é primordial. Dizer, isso me afeta, isso dói, isso pra mim é desconfortante. Uau. Eu passei por isso, eu senti isso. Ó, eu espero que você seja assim. Eu gostaria que você me desse flores. Ah, eu gostaria que você me desse massagem nos pés. Por quê? A conversa revela. O óbvio precisa ser dito. Exato. E quanto mais eu me revelo pra você, mais eu digo pra você quem eu sou e a forma como eu sou e a forma que eu espero ser tratada por você. Então, o diálogo, ele tem essa função dentro do casamento e em todas as relações. Por que que Jesus vinha, por que que Deus, melhor dizendo, ele vinha no jardim conversar com Adão e Eva? Para se revelar. Eu sou isso. É isso aqui que eu sou, é isso aqui que eu quero de você, é isso aqui que eu entrego para você. Então, o que é a comunicação? Revelação. Quando é que você entende quem é uma pessoa? Quando você se comunica com ela. Só que hoje, todo mundo quer assim, ó. Eu tenho que fazer isso. Aí a hora tá passando. Ou então chega assim, eu tô cansado, preciso do... Não, DR não. As pessoas evitam a comunicação. Elas estão matando o seu casamento quando elas estão criando resistência para se comunicar. Aí você vê, as pessoas têm tempo para pregar, têm tempo para cantar, têm tempo para postar, tem tempo para comer, tem tempo para ver novela, tem tempo para ver futebol, tem tempo para atender o amigo, falar com zilhões de pessoas no WhatsApp. Ela só não tem tempo para sentar e conversar com aquele que está do lado dela para construir um relacionamento, aquele que precisa construir a vida com ela. Ele tem tempo para tudo. Eu não tenho tempo, desculpa. Então você precisa fazer mentoria comigo de gestão de tempo. Porque tempo todo mundo tem. O que falta é interesse, importância e planejamento. Deixa eu contar uma história que eu acho que é legal. Eu tenho 2 tios. Na verdade, um já falecido, os 2 surdos. Um nasceu nessa condição, como a Catherine falou. O outro tomou um susto com 3, 4 anos. E perdeu também a audição. Ele ouvia bem pouquinho. Mas os 2 surdos, né? Um deles sempre teve muita curiosidade pelo evangelho. Sempre. Quando minha mãe se converteu, minha avó, tudo. Ele começou a se preocupar com isso, começou a procurar. Eu era criança. Eu sou filho de pastor. Então, ele ia na minha casa para tentar entender a Bíblia. E meu tio lia palavras isoladas em língua portuguesa. Então ele sabia o que era uma palavra, ele sabia ler uma palavra. Tá? E ele chegava em casa, eu tinha lá meus 12, 13 anos, 14, 15, até os 20 anos, né? Depois de já casado, ele me perguntava, me explica esse texto. Diogo, eu não entendia. Eu falei, mas espera aí, ele está lendo a palavra em língua portuguesa. Tá aqui, tá claro, não precisa explicar muito, né? Às vezes eram textos simples. Só depois, nessa já caminhada com a SBB, eu fui entender
que para ele não fazia sentido. Ele até entendia um termo isolado ou outro, mas fazer essa junção de um texto escrito para ele era um grande desafio. E por isso, com as minhas dificuldades, meus limites que eu tinha, eu ia explicando para ele o que significava aquele texto de uma forma visual, espacial, até ele entender. Então, isso que a Catherine fala é muito importante. Por quê? Porque nós temos um grande público, se não me engano eram 3 milhões de surtos profundos. Não tem uma estatística oficial, é difícil, porque o IBGE não contabiliza exatamente o número. Há mais de 10 milhões de pessoas com algum tipo de questão auditiva, né, um grau de perda auditiva, e se estima 2,5 milhões de pessoas que utilizem a língua de sinais, ou 3 milhões de surdos profundos. Mas a gente não sabe exatamente, mas é na casa dos bilhões. Então veja, nós temos milhares de pessoas que não conseguem ler um texto, por mais que conheçam uma palavra em português, e que não têm acesso à palavra de Deus, né? Quando eu entendi isso, eu pedi perdão para o meu tio, né? Falei, olha, me perdoa, eu não entendia, né? Então veja o quanto é importante, é um público não alcançado, que precisa da palavra de Deus, e que com esse desafio, esses dias ela estava compartilhando com a gente numa reunião, sobre um versículo de Ruth. Eu acho que valeria a pena você falar isso, tá? Um versículo de Ruth, eu acho que era 20 minutos de vídeo. Meu Deus. É um grande desafio. Parece simples. Não, eu vou pegar aqui, vou fazer o sinal, mas não é. Ô, Catherine, fala aí pra gente, vai. Eu quis contar algo impactante. De fato, há muitas discussões aqui pra entender bem o texto e depois traduzir. Mas pensem comigo lá, Ruth, capítulo 4. Ruth já passou, né, a cena dela com Boaz. Boaz já concordou, né? Ela pediu, estende a capa sobre mim. Ele aceitou, né, tomá-la como casar com ela e, enfim, resgatá-la. Ele vai, então, no capítulo 4, até a cidade, encontrar o outro parente resgatador que tem o primeiro direito de tomar a Ruth antes do que ele, e ele vai encontrar esse homem pra conversar com ele e combinar. Quer, não quer, se você casar com Ruth, casa, mas se não quiser, eu vou lá e caso. Muito bem, então a cena do capítulo 4. O capítulo 4 começa com ele entrando na cidade, indo até o portão da cidade. Já começa aí as perguntas absurdas, né? Mas por que no portão? Porque ele não foi num lugar. A gente explica a questão cultural, a importância da porta, né? do portão como um espaço ali de circulação de pessoas, né? Um espaço público em que muitas vezes as questões coletivas comunitárias eram decididas, havia votações, questões legais e também negócios entre particulares. Então, Boaz encontra lá o parente resgatador e chama esse parente resgatador. E pergunta pra ele se ele quer comprar as terras que eram de Noemi, que era do parente deles, do Elimeleque. E aí, ele diz, o parente fala assim, eu quero comprar sim essas terras, pode me passar. E aí, Boaz diz, pois se você comprar as terras, também tem que tomar Ruth como sua esposa. Para você manter a herança do falecido na família dele. Aí começou a tentar entender o que isso significa. O que é um parente resgatador? Era um homem na antiguidade, familiar, normalmente um irmão, mas na falta de um irmão, um parente próximo. Parênteses. Em Libras não tem uma expressão para parente próximo. Isso aqui é próximo em Libras, mas seria um perto físico, né? Não é o próximo de um familiar chegado. Não tem uma de relação sanguínea. E esse texto sempre enfatiza que tem que ser o parente mais chegado é o primeiro responsável. Se ele não quiser ou desistir do direito, o outro parente pode tomar isso. O Boaz era o outro, não era o mais chegado. Mas não temos essa expressão em Libras. Então, como colocar? Difícil. Além disso, esse homem, que é um parente chegado, mais chegado, tem um jeito de chegar lá e comprar as terras da viúva, devolver as terras para ela, e ele tem a obrigação, o dever, de ter um filho com essa viúva que se não tinha filhos, e o primeiro filho gerado dessa viúva seria chamado filho do falecido, para que a semente do falecido continue, a descendência dele continue na terra. Tudo isso tá nesse diálogo. Quando ele diz assim, você pode tomar ela e para que a herança continue, então para traduzir para Libras. Então, você casa com a Ruth, tem que ter um filho com ela, o primeiro filho vai ser não seu, mas do outro homem, e aí a herança que você compra da terra vai ficar para esse filho, para continuar o nome do falecido na linhagem dele. Tudo isso tem que estar em Libras, porque senão fica uma tradução muito obscura.
para a equipe compreender todos esses conceitos culturais antigos, complexos, e que depois, obviamente, vão apontar para Jesus, porque Boaz é um certo tipo de Jesus, um salvador, um resgatador. Mas para entender esses meandros, depois o resgatador não quer, tira a sandália e entrega para confirmar que ele não queria. Ele dava o direito pro Boaz. Tudo isso é muito estranho e alienígena à cultura surda. E em língua de sinais, ela é uma língua visual, demanda esses elementos serem explicados. Só uma tradução reducionista. O português, muitas vezes, a gente lê e a gente acha que entendeu. Mas tem tantas lacunas e a gente pula, a nossa cabeça, acho que a nossa mente faz ter algum sentido, a gente continua a ler. O surdo não, o surdo precisa de fato de uma explicação. Então essa passagem nos demandou muito estudo, explicação, desenhar, para entender claro e falar, puxa, agora fez sentido, agora como transmitir em Libras? Então, o resultado eu deixo para vocês assistirem quando Ruth agora em setembro vai ser lançado. Meu Deus. Mas deixo para vocês assistirem. Não é fácil, né? É desafiador. Uma bíblia de estudo pro surdo, praticamente. Precisa ter a Bíblia e já a Bíblia de estudo, né? Um outro exemplo por exemplo, quando Jesus ele terminou de falar às multidões, disse para os discípulos, podem atravessar de barco para outro lado, que eu vou ficar aqui orando. Ele ora, os discípulos vão, e no meio da madrugada, ele vai andando pelas águas, e os discípulos se assustam, e ele fala, fiquem tranquilos, né, sou eu. E é engraçado que a gente lê em português de uma forma muito monótona. A gente lê, porque daí Jesus estava andando, e eles falam, é um fantasma, e Jesus responde, não, sou eu, aí ele entra no barco. Em Libras, toda a atmosfera desse texto é meio fantasmagórica. Uma atmosfera muito assim... Eles estão cansados do dia. É meio de madrugada. Não tem luz naquele lago. Imagina aquela poeirinha, aquela névoa em cima da água. Eles navegando pro outro lado. E, de repente, eles olham pro lado e vem uma figura humana... vindo assim, meio que, sabe? Na direção deles em cima das águas. O susto que esses homens devem ter levado. Então, em Libras, demanda a expressão, demanda a emoção. Coisas que às vezes... A cena fica quase um filme de terror. Exato. E você precisa fazer isso na tradução. Legal. Porque é parte da gramática de Libras. A gramática da Libras, ela incorpora expressão facial, movimentação do corpo, do olhar, se você tá caminhando como uma pessoa caminha, se ele tá rastejando, se é um animal que tá caminhando, como que cada personagem andando. O verbo em português é andar, mas um camelo anda de uma forma, um cachorro anda de uma forma, uma pessoa anda de outra forma. Tudo isso está incorporado na gramática da língua de sinais. Então, quando se traduz, não se traduz só uma palavra por palavra, ou um conceito por conceito, né? Se transmite na língua de sinais toda aquela riqueza do texto original. Então é um grande desafio. Legal. Diogo, o importante é que as pessoas saibam é que esse projeto é para mais de 10 anos. Não vai traduzir em 1 ano, 2 anos, 5. É mais de 10. No início a gente pensava em 10. Hoje já temos certeza de que vai passar de 10 anos para traduzir toda a Bíblia para o surdo. Tá? Então é uma dedicação, é uma equipe contratada para isso, surdos nativos, como ela falou, e que a gente precisa do apoio da igreja, da oração da igreja, do envolvimento da igreja nesse projeto. E o lançamento oficial será... Nós vamos lançar 2 livros bíblicos, Ruth e Jonas, no nosso 21º Fórum Internacional de Ciências Bíblicas, que eu já falei rapidinho aqui, né? Inclusive, nós já temos até um vídeo aí com vocês que foi gravado para isso. E eu queria convidar as pessoas, porque eu acho que vai ser, além das palestras que nós teremos lá, 6 palestras, 2 painéis, pessoas do Brasil todo, com encontro, dialogal, agências missionárias, editoras, vários parceiros estarão lá, a Plenitude estará lá, né? Amém, Diogo? Amém. Nós queremos que a igreja vá para celebrar o lançamento oficial da tradução da Bíblia em Libras. Com essas duas. A Catherine vai conduzir esse momento. Nós teremos a nossa equipe de tradução formada por surdos lá. Nós teremos um momento muito bonito, marcante, que eu acho que ninguém deveria perder, né? É um momento missionário, de tradução, de Bíblia, tudo isso envolvido numa marca especial. Então, valeria muito a pena. Dia 11 e 12 de setembro, no Mackenzie, em São Paulo. Para quem está distante de São Paulo, tem uma opção de inscrição online, mas para quem está aqui na região de São Paulo,
vale muito a pena. E são 2 dias, né? Além dos grandes nomes de palestrantes que nós teremos lá também, vale muito a pena. E são os 2 primeiros livros que serão lançados ou já existem outros? Os 2 primeiros livros lançados pela SBB. Então, há outras equipes trabalhando, outras iniciativas de tradução. São os 2 primeiros da SBB. Legal. Mas não são os primeiros materiais. A SBB já tem alguns trabalhos com histórias bíblicas infantis em Libras, né? Livros, literatura bíblica infantil em Libras, mas Bíblia, livro da Bíblia são os 2 Legal. primeiros.